Fala galerinha, beleza? Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante para você, seja qual for o teu objetivo. Sabe por quê? Porque vamos falar sobre densidade calórica dos alimentos. E isso ajuda muito aqueles que querem emagrecer e também aqueles que querem ganhar massa magra. Entender um pouquinho mais sobre a densidade calórica dos alimentos faz você ter uma flexibilidade maior no teu plano e fazer um plano mais tranquilo, sem precisar ficar comendo frango com batata doce, né? Então vamos embora falar um pouquinho mais sobre isso? Solta a vinheta. Conheça sobre a densidade calórica dos alimentos e a densidade calórica dos alimentos vos libertarás. Será? Fica vendo aí nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso e tenho certeza que você vai se beneficiar com o conteúdo que eu vou trazer aqui. Mas antes de mais nada, eu quero que você me beneficie, né, com o seu agradecimento aqui deixando o like. Se você também não está agradecido por esse vídeo, deixa o dislike. De qualquer forma, isso vai ajudar o canal a crescer. E se eu ver que tem muito dislike aqui, eu vou entender que o conteúdo não está sendo muito interessante. Então, faz aí, deixa o like ou o dislike, deixa o curtir ou descurtir, né? Como você entender melhor. Mas clica agora porque você vai esquecer se você deixar para depois. Mas o que você não pode esquecer é sobre a densidade calórica dos alimentos e o que isso pode te proporcionar, tanto numa alimentação de emagrecimento quanto numa alimentação de ganho de massa magra. Para que você use a densidade calórica dos alimentos ao seu favor, você precisa entender o que é isso antes de mais nada, né? Então o que é a densidade calórica dos alimentos? Nada mais é do que a quantidade de calorias que tem em determinada porção. Então, quanto maior a densidade calórica, quer dizer que menor o volume daquele alimento por porção. Ó, um exemplo, ó. Vou usar aqui o exemplo do arroz e de uma farinha de aveia, de uma aveia. Então a gente tem aqui a aveia como um alimento com uma densidade calórica muito maior comparado com a do arroz. Por quê? Porque 100 gramas de arroz tem mais ou menos, 100 gramas de arroz tem mais ou menos umas 120 calorias. Olha só. E a aveia, 40 gramas, 35 gramas ali, mais ou menos, vai ter as mesmas 120 calorias. Em média, né? Então, olha só a diferença. Arroz para ter 120 calorias, 100 gramas. Aveia, 30 a 40 gramas. Então, tem uma diferença bem grande aí. Isso faz com que a aveia tenha uma densidade calórica maior. E como isso pode te ajudar, né, na tua alimentação? Você já vai entender. Isso é uma coisa assim fenomenal para que você não precise passar fome numa dieta de emagrecimento e também não precise ficar comendo até explodir uma dieta de ganho de massa magra. A gente pode considerar como alimentos de baixa densidade calórica os legumes e as verduras, que têm pouquíssimas calorias para uma grande porção. Então por isso que geralmente os pacientes acabam recebendo dos seus nutricionistas, coaches, né, preparadores ali, a especificação de que salada de folhas é à vontade. Por que à vontade? Porque a densidade calórica desse alimento é tão pequenininha que não vai fazer diferença se você comer um maço de alface. E eu acredito que você não vai comer um maço de alface, né? Um simples almoço. Muito difícil isso acontecer. Acho que é raro. Então assim, dificilmente você vai engordar comendo salada. Acho impossível. Difícil é uma palavra até estranha para se utilizar nessa situação. Então assim, é quase que impossível. Não vamos dizer impossível, né? Porque vai que aparece um maluco aí, começa a comer 5 toneladas de alface por dia e acontece o contrário do que eu acabei de falar. Depois vão ficar me criticando aqui, né? Então, a gente tem as verduras e os legumes como baixa densidade calórica. Ali na média densidade calórica, a gente pode considerar ali algumas frutas, né, que tem uma densidade calórica razoável, algumas têm mais, outras têm menos, mas as frutas podem entrar ali na média densidade calórica. E na alta densidade calórica, principalmente alimentos hiperpalatáveis, né, com ricos em gorduras, açúcares. Esses alimentos, eles têm uma alta densidade calórica, como por exemplo um pacote de bolacha, que você come facilmente numa tacada só, e ali tem mais de 800 calorias, o que daria para você almoçar e jantar um puta prato gigantesco. E você nem sabe porque está engordando. Porque você fala assim, mas eu como um pouquinho.
Então, já está descobrindo sobre a densidade calórica e o quanto ela pode estar prejudicando a tua rotina. Você tem que fazer escolhas inteligentes para o teu planejamento nutricional. Vamos lá. Qual que é o teu objetivo? É emagrecimento? Então, prefira alimentos com baixa densidade calórica. Por quê? Porque você vai ficar saciado por mais tempo, você não vai ter fome tão facilmente e vai comer um volume maior. Entende? Então, alimentos de baixa densidade calórica, uma dieta de emagrecimento, é excelente, é maravilhoso. Isso vai fazer com que você fique dentro do plano mais facilmente, porque você não vai comer pouquinho, vai ficar com fome daí um pouco. Mas tudo depende do objetivo, né? Então, se o teu objetivo é ganho de massa magra, você precisa entender que o volume alimentar geralmente vai ser um pouco maior. E não quer dizer que você tem que comer de tudo para ficar fazendo o peso subir sem parar, porque não é bem por aí. Não é só fazer o peso subir. Fazer o peso subir é muito fácil, né? Às vezes você está ganhando praticamente tudo em gordura e eu tenho certeza que você não vai gostar da estética final do teu físico. E aí você vai falar que esse processo de ganho de massa muscular, você ficou um pouco retido. E na verdade você não está retido coisa nenhuma, você ficou gordo. Então, se você quer ganhar massa magra, você tem que controlar a subida de peso. Mas não é isso que a gente veio falar aqui. Eu quero falar sobre a estratégia de alimentos com densidade calórica maior para o ganho de peso. Então o que você vai fazer? Se você é um indivíduo que não consegue comer em grande volume, você agora numa dieta de bulking, dieta de ganho de massa muscular, você está comendo uma quantidade um pouco maior, troque esses alimentos que têm um volume muito grande na tua dieta por alimentos que têm uma densidade calórica maior. Por exemplo, se você comia, sei lá, melancia, mamão, são frutas que têm uma densidade calórica ali média. Se você trocar isso por banana, a banana já acaba sendo ali média alta, vamos dizer assim. Porque em 100 gramas de banana tem aproximadamente 90 a 100 calorias. Se a gente pegar para ter essas mesmas 100 calorias em melão, por exemplo, melancia, vai ter um peso de mais ou menos 250 a 300 gramas, né, de melancia para poder dar os mesmos 100 calorias das 100 de banana. Então olha só, você come 3 vezes mais quando você come melancia para dar a mesma quantidade de calorias que você tinha comendo a banana. Então, alguns alimentos nessa fase de ganho de massa magra vão ser mais interessantes, como a aveia, que tem uma densidade calórica maior, você pode usar granola, você pode usar iogurte normal, sem ser iogurte desnatado integral, que acaba sendo um alimento um pouco mais calórico. Você pode utilizar arroz, você pode usar mandioca, você pode utilizar vários alimentos que têm uma densidade calórica maior para conseguir aumentar as tuas calorias sem precisar ficar comendo volume gigantesco. Ah, Bruno, mas você só falou carboidratos e outros alimentos não se enquadram nessa questão de alimentos com alta densidade calórica? É claro que sim. Então o que acontece? Quando você está numa fase de ganho de massa magra, você também pode olhar para os outros macronutrientes, como proteína e gordura. Então, pensando nisso, você pode colocar alguns alimentos como uma carne vermelha, que tem um pouco de gordura ali, né? E ela vai ter um pouco mais de calorias por causa da gordura e da proteína que a compõem. Você pode colocar também alimentos com um pouco mais de teor de gordura, aumentar a gordura do seu planejamento nutricional, desde que sejam gorduras boas, como amendoim, castanhas, pasta de amendoim. O pessoal gosta bastante, acha que é super saudável. Na realidade sim, é um alimento legal, mas não é pouco calórico. As pessoas acabam vinculando, assimilando, né, a pasta de amendoim como se fosse um alimento pouco calórico, um alimento fitness, que pode comer de boas, né? Ah, não vou comer um doce de leite, mas vou comer uma pasta de amendoim que é de boas. E na realidade, quando comparado a mesma quantidade, por exemplo, 30 gramas de doce de leite, 30 gramas de pasta de amendoim, a pasta de amendoim é muito mais calórica. Por quê? Porque é fonte de gordura. As gorduras em si, seja elas boas ou não, elas são mais calóricas. Por quê? Porque a cada 1 grama de gordura tem 9 calorias. A cada 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína, tem 4 calorias. Então olha só, quando você fala assim, eu vou no churrasco, mas eu só comi carne. E daí que você só comeu carne? A carne, a proteína, ela tem a mesma densidade calórica que o carboidrato. Então, cada 1 grama de proteína tem 4 calorias e a cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Não mudou nada você só comer carne. Você acha que você fez uma boa escolha só porque você comeu só carne? De onde que você tirou isso? Tá biruleiro? Tá maluco? Não é assim que funciona. Então, você também tem que entender um pouco daquela composição daquele alimento. Eu comi uma carne vermelha que é proteína. Depende. Será que não era uma carne gorda, um corte que não era um corte magro? Se isso veio ao caso, se era
um corte que não é magro, ou, por exemplo, uma linguiça, é proteína. Meu, tem muita gordura ali na linguiça, entendeu? Então, você acaba consumindo muito mais calorias por desconhecer o que compõe aquele alimento. Às vezes não compõe só proteína, às vezes tem uma boa quantidade de gordura, né? Como na maioria dos casos, as pessoas não sabem, né, a participação ali da gordura em vários alimentos e acaba achando que é só X macronutriente. Não é assim que funciona, né? Os alimentos eles são compostos, né, por vários macronutrientes. Alguns deles têm os três: carboidrato, gordura, lipídio. Alguns só têm carboidrato, gordura. Depende muito do alimento, depende muito da situação. Então você precisa entender um pouquinho melhor sobre isso, para não sair achando que proteína é bom, carboidrato é ruim, gordura nem sabe o que é, e aí no final das contas a densidade calórica da tua alimentação tá tudo cagada. Então se você não faz uma dieta hoje, se você não segue um plano específico, começa a diminuir, né, nas gorduras, que é onde o pessoal erra bastante, frituras, jogar bastante óleo ali para fritar um bife, para fazer um ovo. Começa a diminuir nas gorduras, que são alimentos muito calóricos, né, tem uma densidade calórica grande, independente do alimento, e começa a entender quais a densidade calórica dos alimentos para que você consiga fazer essas trocas de alimentos que têm uma densidade calórica, para que você possa fazer essa troca de alimentos que têm uma densidade calórica alta para alimentos que têm uma densidade calórica baixa, se teu objetivo for perder gordura, aliás. E se o teu objetivo for ganhar massa magra, o contrário, trocar alimentos de baixa densidade calórica por alimentos de alta densidade calórica. Isso vai facilitar para que você não coma em grande volume. Mas se você gosta de comer em grande volume, não tem problema nenhum. Pode comer ali alimentos de baixa densidade calórica para comer aquele montão e ainda assim estar em processo de ganho de massa, ok? Tem que fazer o uso inteligente dessa estratégia. Se você está entendendo agora um pouquinho mais sobre essa densidade calórica de cada alimento, tenho certeza que você vai olhar para a tua alimentação hoje e começa a repensar o que poderia ser trocado por outro alimento, o que poderia sair e entrar, o que poderia só sair, né? Então, dá uma repaginada na tua alimentação, com certeza você vai ter bons resultados apenas olhando para essa questão de densidade calórica, de acordo com o teu objetivo. Uma coisa muito interessante que você precisa saber também é que, na maioria dos casos, os alimentos de baixa densidade calórica são alimentos que também têm grande quantidade de nutrientes. Então, quando a gente pega ali as frutas, os legumes, as verduras, são alimentos ricos em fibras, fitoquímicos, alimentos que têm ali várias vitaminas, minerais, que são importantes para o funcionamento do teu metabolismo. Então, tem que existir alimentos de baixa densidade calórica, né? Que são essas classes que eu acabei de citar, porque são eles os responsáveis para abastecer o teu físico com boas vitaminas, minerais e todos esses nutrientes que são essenciais. Então você precisa ter sim uma base com esses alimentos de baixa densidade calórica e, se você quer comer um volume menor, porque está numa dieta de ganho de massa, você pode trocar ali outros alimentos que compõem a sua dieta, mas deixando pelo menos uma base, né, de umas 200 a 300 gramas de frutas, 200 a 300 gramas de legumes, pelo menos no teu dia, e aí você pensa em fazer outras adaptações que são baseadas nessa densidade calórica. Mas tem que ter essa base com esses alimentos de baixa densidade calórica ali no teu planejamento, independente do teu objetivo, ok? Isso tem que existir. Não queima a largada, não faz essa cagada, segue essa base que é essencial. Essa questão da densidade calórica também é muito importante para aqueles pacientes que acabaram de fazer uma cirurgia bariátrica ou que pretendem fazer uma cirurgia bariátrica. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre cirurgia bariátrica que eu acho muito interessante que você assista. Porque essa questão da densidade calórica dos alimentos, ela é importante para esse paciente bariátrico. Ele não vai conseguir mais comer em grande volume. Então agora ele precisa colocar ali alimentos com a densidade calórica um pouco maior, porque o volume alimentar não vai ser mais tão grande como era antes, porque teve uma redução desse estômago. Se você pretende fazer bariátrica ou já fez, você precisa se atentar com algumas coisas muito importantes. Então eu vou deixar o link aqui em cima para que você clique e assista sobre bariátrica se você pensa em fazer ou conhece alguém que fez ou já fez bariátrica e precisa de informações que são valiosas. Talvez você ache que não precisa, mas eu te garanto, você precisa. Você precisa também fazer combinações inteligentes. Então não é só consumir alimentos de alta densidade calórica, nem só de baixa densidade calórica. Você precisa ter esse combinado. Por quê? Quando você faz uma refeição que tem alguns alimentos com alta densidade calórica, como por exemplo, uma refeição que tem, vamos pegar um almoço, uma refeição que tem ali o azeite, que tem verduras, legumes, tem alimentos de baixa densidade calórica, o azeite, alimento de alta densidade calórica. Aí você coloca ali
batata, que tem ali uma média densidade calórica, ok? Comparado com o arroz, é claro, depende muito da comparação que você está fazendo, né? Então você tem ali batata, você tem alguns legumes, você tem azeite e você tem uma proteína. Então você tem alimentos ali de baixa, alta e média densidade calórica, mas que combinados vão trazer uma boa saciedade, vão fazer com que você não tenha fome rapidamente. Isso também serve, por exemplo, no lanche da tarde. Você pegar um pão, pegar uma proteína, pegar saladas, tomate, né, fazer um pãozinho ali. Você vai ter um combo de alimentos com mais densidade calórica e alimentos com baixa densidade calórica. E com isso você vai ter uma combinação perfeita de uma refeição que vai te dar uma boa saciedade. Então, fazer essas combinações inteligentes são importantes, porque não é só de baixa densidade calórica que se vive o homem e nem de só alta densidade calórica que se vive o homem. Então você tem que ter essa inteligência na hora de combinar, porque é essencial. Não é um pão com manteiga, olha só, alta com alta densidade calórica com alta densidade calórica. Muito ruim, valor nutricional péssimo. Tem que ter alimentos de baixa densidade calórica nesse pãozinho aí, para você enriquecer, trazer mais nutrientes, trazer mais vitaminas, trazer mais coisas interessantes pro teu funcionamento do metabolismo, porque senão depois você vai ficar falando que teu metabolismo é lento, e ele não é. A culpa é tua que deixou ele todo cagado, com essa alimentação ruim, com a falta de atividade física, com essa rotina que não funciona. Se você tá cansado de não conseguir acertar na tua alimentação, não conseguir ter o resultado que você espera, para de ficar errando, tentando sozinho. Clica no link aqui abaixo, ó, desse vídeo. Com certeza aqui na parte da descrição vai ter algum link que vai direcionar você pro meu Instagram, pro meu WhatsApp, em algum lugar você vai cair que você vai conseguir falar direto comigo. Ou deixa aqui nos comentários. Vem pra consultoria. Eu já transformei a vida de muitos alunos, tanto com relação ao emagrecimento, quanto com relação a ganho de massa magra. E se você entrar no meu Instagram, você vai ver, tem um monte, dezenas, centenas de antes e depois no meu Instagram. Vai lá, vem! E pra gente fechar aqui com chave de ouro, porque também não é porque você está comendo um alimento de baixa densidade calórica que você pode comer até explodir. Não é assim. Você precisa se limitar com relação às quantidades. Você tem que ter essa noção da quantidade. Porque não é porque um alimento tem média densidade calórica, eu tô comendo uma fruta que média densidade calórica, e aí você às vezes come um monte daquela fruta, mas em outras refeições do dia você come alimentos que têm alta densidade calórica também, e aí a somatória do teu dia acaba extrapolando o que você deveria, né? Ou acaba ficando inferior ao que você deveria, dependendo da sua estratégia. Então você tem que entender que as quantidades, independente se é um alimento de grande densidade calórica ou pequena, as quantidades alimentares que você ingere vão ser fundamentais para o teu resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido um pouquinho mais sobre a densidade calórica dos alimentos e que isso sirva para que você melhore a tua alimentação e siga com mais facilidade. Gostou? Deixa o like aqui, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você não vai perder nada do que eu posto aqui. E eu serei muito grato pela tua ajuda, porque, como você sabe, eu estou apenas engatinhando aqui nesse canal e eu dependo muito da tua ajuda para que isso aconteça, para que esse crescimento aconteça. Então, tamo junto, um abraço e vambora!